Fala pessoal, beleza? Meu nome é Edvaldo Nascimento, esse é o Ed Smart BI. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre acompanhamento de ativos durante o tempo no Power BI. Para esse vídeo a gente vai usar aquele último vídeo que eu fiz, que foi a contagem de polichinelos, que foi feito automaticamente usando Python e visão computacional. É, Essa contagem de ativos a gente pode fazer com várias outras coisas, por exemplo, contagem de headcount, pode fazer, por exemplo, com contagem de produtos ativos, qualquer outra coisa, clientes ativos. Então, nesse exemplo, eu quis fazer uma simulação como se fosse um aplicativo de personal trainer, e eu fiz uma base simulada para a gente fazer esse projetinho aqui. Bom, então aqui, pessoal, esse aqui é o nosso painel. O que a gente vai fazer aqui, né? A gente tem algumas tabelas que eu criei. Uma foi baseado naquele que eu contei sobre a contagem de polichinelos, né? Que o próprio Python fazia a contagem de quantos exercícios a pessoa fez, quantidade de séries, quantidade de repetições e qual que era a matrícula do aluno. Então, eu acabei criando aqui uma tabela fictícia de alunos. Então, eu coloquei a matrícula, qual que é o nome, idade, telefone. Fiz uma tabela de calendário aqui, uma tabela simples de calendário, sem muita coisa. Fiz uma tabela de histórico de entrada, isso aqui que é o importante para a gente fazer a contagem dos ativos. Porque ele tem quando a pessoa fez a matrícula e quando ela encerrou a matrícula. Se fosse, por exemplo, uma contagem de headcount, quando o funcionário foi contratado, quando ele foi demitido. E o que acontece? Às vezes, o mesmo funcionário trabalhou em períodos diferentes. Ele foi contratado, demitido, recontratado, demitido de novo, às vezes contratado de novo, principalmente se for PJ, pode ser recontratado várias vezes. E para saber quantas pessoas estiveram no período, a gente tem que contar a pessoa, não só se ele está ativo ou não hoje, a gente tem que saber quando ele teve e quando não teve ativo, para a gente começar a contar, ó, desse período tem mais um, depois esse cara não conta mais, depois conta de novo. Então a gente tem que ficar pegando todos esses espacinhos para saber se ele estava ativo ou não. Então, uma tabela só de ativo ou não, não funciona para esse caso. Imagina uma tabela de headcount, você precisa saber a produtividade da equipe. Se você for marcar a produtividade durante o tempo, você tem que saber se a produtividade estava boa, sabendo quantos funcionários tinha. Então, a produtividade era tanto para aquela quantidade de funcionários. Você tem que fazer uma divisão ali, para saber qual a produtividade por funcionário, por funcionários ativos. Então não adianta pegar só o que tem hoje, tem que saber o histórico de entrada e saída de cada funcionário. Beleza? Tem muita gente que faz contagem de ativo e é só a contagem de ativo de hoje não vai trazer informação suficiente. Só tá mostrando o hoje e não dá para medir evolução de nada. Beleza? Então aí a gente montou, tem uma tabelinha aqui também de histórico de treino, que essa é aquela que veio do nosso projeto anterior, que ele vai continuar, viu? Tem melhorias para fazer nele, aquele era só o comecinho, e eu já tenho algumas ideias para fazer. E a partir dessa tabela, como é que ficou o nosso modelo, né? É um modelo simples, mas nada intuitivo. Essa aqui é só para a gente organizar as nossas medidas. A gente tem o nosso histórico de treino, que vai estar conectado com a nossa tabela de histórico de entrada, que é quando a pessoa entra e sai como ativo ou não ativo. Imagina um aplicativo para personal trainer, ele tem os seus alunos, ele quer saber se o cara quer fazer um acompanhamento, né, de como está o desempenho dos alunos dele, ele quer saber só quando está ativo ou não o aluno. Tipo, se ele quiser, por exemplo, saber a frequência da pessoa. Então ele quer saber a frequência da pessoa no período que ela estava matriculado com ela. Se ela fez exercício sem estar matriculado, ele não vai acompanhar. Aqui a tabela de aluno, a gente vai conectar sempre pela chave de matrícula. A gente vai conectar a matrícula do aluno com a matrícula do aluno da histórico de entrada. E a nossa histórico de treino também vai estar conectado aqui. Eu coloquei para ambos dos lados aqui, vocês vão entender por quê. E aqui tem a tabela de data e essa está desconectada.
Isso aqui é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, que eu acho que é o que vai fazer diferença no projeto de vocês agora. E não é a única coisa, mas isso é o principal. E agora eu vou mostrar como é que eu fiz isso daqui. Esse é a contagem de ativos por data. Eu tenho aqui a fórmula pronta já, mas eu quero que vocês entendam o que, que vocês vão ver aqui, né? De qual que é a visão. Aqui eu deixei um gráfico contínuo de barras, então ele está mostrando por dia, mas pode colocar um gráfico categórico no eixo X para ele mostrar por mês ou pela visão que você quiser. Aqui ele está mostrando qual que é a evolução da quantidade de ativos por dia mesmo. Então quando a pessoa encerra a matrícula, ele já diminui um aqui na hora. Encerrou outro, já diminui aqui. A pessoa voltou ou é um aluno novo, já vai apontando na hora quanto vai ser a quantidade de ativos para a gente durante em relação ao tempo, né? Aqui mostra a quantidade total. Essa quantidade total é em relação ao último dia aqui da minha data de calendário. Que aqui ele vai mostrar o 8, ó, ele ficou constante 8 até o último dia do meu calendário. Aí aqui eu fiz só para preencher os cards, mas a quantidade de séries executadas por todo mundo, né? E a quantidade de repetições. Como é que eu fiz essa contagem de ativos aqui? Eu criei essa fórmula, eu vou criar ela do zero de novo, só para vocês entenderem. Porque eu acho que o passo a passo fica muito mais fácil eu mostrando aqui para vocês, montando na hora. Bom, primeira coisa, a gente tem que fazer um calculate, fazendo a contagem de registros daquela nossa tabela de histórico de entrada, lá que se você tem quando entrou e quando saiu. Então a gente vai contar quantos registros tem lá, que essa tabela aqui é mais fácil, né, visualmente. Essa nossa tabela aqui, a gente tem que contar quantos registros tem para cada período, olhando sempre a data de matrícula e a data de encerramento. A gente tem a nossa tabela de data. Então, quando a gente joga ali no eixo, para cada data, a gente tem que olhar todos os registros e dizer se naquela data, por exemplo, eu estou no dia 6 de. Estou no dia 1º do mês 6. A gente vai olhar registro por registro, se a data de matrícula está antes dessa data do mês 6, dia 1 do mês 6, e a data de encerramento está depois. Quer dizer que no mês 6 a pessoa estava ativa ainda. Ela foi matriculada antes e saiu depois, então ela está ativa. Ou ela foi matriculada antes e a data de encerramento não existe ainda. Está em branco. Por quê? Porque a pessoa está ativa. Então ela está ativa nesse período. Então tem que fazer essa lógica para tudo. Então vamos lá, como é que a gente faria isso, né? Eu vou pegar aqui a minha contagem de ativos. A gente vai fazer um calculate. A nossa calculate vai ser contando aquela quantidade de linhas da tabela de histórico, de entrada. Então é um count rows. Da tabela histórico de entrada. E a gente agora precisa mudar o contexto, né? Baseado naquela regrinha que eu falei. Então a gente vai fazer um filter aqui. A gente vai filtrar o quê? A tabela de histórico. A nossa primeira regra vai ser o quê? Se a data da matrícula é maior ou igual à data da calendário. É data matrícula. Ela tem que... Vou até diminuir um pouquinho aqui. Ela tem que ser menor ou igual. Aí, para a gente falar qual que é a data, a gente tem que especificar uma medida. No caso, a gente vai colocar a data máxima
porque a data máxima a gente vai obedecer a regra lá de quando o calendário estiver aberto, ele vai pegar a última data que está lá no meu calendário para falar quantos ativos tem. Por isso, nesse caso, a gente não pode colocar o selected value, porque quando não tiver nada selecionado, ele não vai entender nada. Então, sempre coloca a max aqui. Então, a max da minha data, da minha calendário, e, vou colocar aqui embaixo, e, vou abrir um parênteses, porque a gente vai colocar um ou aqui no meio. A gente tem que ver se a nossa data de encerramento é menor do que a data da calendário, para ver se ele está dentro desse intervalo. Então, acho que é data encerramento, data encerramento tem que ser maior do que o max da minha data da calendário. Ou, como é que é o ou aqui? O ou é o pipe, ou a data de encerramento, ela é igual a branco, que é o blank. Fecho parênteses aqui. Fecho minha filter. Fecho aqui também. Pronto. Aqui, ó. E essa medida que a gente montou é o que está aqui dentro. Viu? Não é difícil, só que o que acontece? O que acaba pegando? Todo mundo quer conectar a data em algum lugar, essa dimensão. Mas nesse caso a gente não pode conectar, porque se a gente conectar, a gente vai estar atrelando sempre a uma data de encerramento ou a data matrícula, e não vai fazer sentido. Às vezes você precisa usar a dimensão de data para conectar com outras tabelas e trazer dentro do mesmo painel. É possível fazer, não tem problema, você pode até, para essa medida, desconectar ela com medida, usando cross-filter e usando o none no terceiro argumento. Mas isso aí se for necessário. Aqui pra gente não precisa, não precisa disso. Mas já teve casos que eu precisei usar. Aí aqui que eu fiz, né? Eu montei uma tabelinha para saber quem são os ativos. Então, com aquela informação que a gente tem agora com essa contagem de ativos, a gente consegue fazer uma lista dos alunos, né? E em cada período aqui eu sei quem são os ativos agora. Porque coloquei essa contagem de ativos aqui dentro da tabela, ele me fala, eu tenho 9 ativos, quem são os ativos? São esses que estão aqui na lista. Entendeu? Aqui, por mais que ele não tenha feito o exercício, ele está ativo. Ó. Então ele sabe quem são os 7 que estão aqui, ou quem são os 2 que estão aqui no começo. Tá vendo? Você tem um controle de quem são os ativos, não só conta. Então essa aqui é uma diferença aí que você consegue agregar nos seus relatórios, porque tem muito relatório que você conta o ativo, mas não consegue dar informação sobre ele. Nesse caso você consegue. Então aqui eu fiz medida simples de contagem de repetição. Contagem de repetição é só a soma de quantas repetições foram feitas. A quantidade de séries, na verdade, nessa tabela a gente tinha qual era o número da série, então eu não posso somar o número da série, se ela é a primeira, segunda ou terceira série. No caso, a gente contou quantidade de séries, né? Contagem de linhas, para contar quantas séries foram feitas. Porque cada linha era uma série de exercício. E aqui foi só para a gente colocar um acompanhamento médio, né? De como é que está o rendimento médio por série, né? Quantas repetições eram feitas por séries. Mas essa base não faz muito sentido porque eu coloquei uma base de... Só para fazer essa aula para vocês, né? Ele não vai trazer nenhuma informação que
você vai pegar aqui e ter algum insight, né? Mas para quem fazer isso funcionar, né? Colocar isso como se fosse um produto seu, isso funcionaria, ficaria legal, dá pra fazer muito mais coisas, né? Aqui eu só usei isso, na verdade eu montei tudo isso só para mostrar para vocês como se faz uma contagem de ativos. Então dá trabalho de qualquer jeito, né? Dá bastante trabalho, formatação e tal. Tentei fazer uma coisinha diferente, coloquei até esse fundo aqui, troca de cor. Não abuse desse tipo de fundo porque ele é meio cansativo visualmente. Então só tava testando esses fundos. Bom, é isso. A gente vai ter mais vídeos no canal sobre visão computacional. Eu gostei de fazer esse tipo de vídeo porque é um vídeo que tem umas coisas bem interessantes. Eu gosto de aprender também. Então vamos ter bastante coisa legal aí pra frente e mais vídeos aí. Eu espero que vocês colaborem com ideias, sugestões e deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.